Jefferson Araújo, ele é membro e pregador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele vai compartilhar algumas verdades, a qual eu e você, como portadores da verdade, precisamos ficar atentos. Presta bem atenção, acompanhe o vídeo, fique até o final e o link da mensagem completa está aqui na descrição. Nós temos um convite de Deus para, na medida do possível, vivermos longe e afastados do tumulto das grandes cidades, mas influenciarmos o povo do Senhor exatamente nesses lugares. Produzam cultura. Se não fizermos isso, acontecerá exatamente o que vimos há alguns meses no nosso meio, um estilo musical mundano, um estilo musical completamente associado a coisas assim imorais, sendo utilizado para uma música sagrada. Sabe por que isso? De acordo com o autor cristão, no livro A Visão Transformadora, ele vai dizer que, infelizmente, os cristãos têm sido seguidores da cultura em vez de formadores da cultura. Para você entender o que ele quer dizer, e alguns exemplos aqui do que a passagem também nos sugere, quando Deus ordena edificar e plantar, o Wayne Grudem, falando sobre o cristianismo já praticamente sendo gestado nos Estados Unidos, diz ele, a influência cristã resultou em mudanças extraordinárias, como a abolição da escravidão, a ênfase sobre a alfabetização universal e sobre o livre acesso ao ensino. Leis que protegem crianças, leis que protegem trabalhadores de indústrias e leis que protegem as mulheres de abusos. O que ele está dizendo? Que cristãos nos Estados Unidos ajudaram a moldar a visão de mundo norte-americana. E quando Ellen White diz que os Estados Unidos passou a ser estabelecido e edificado por aqueles cristãos que vieram lá da Europa, você conhece bem a história do barco Mayflower, cristãos puritanos que vieram de lá para a América do Norte, diz ela que a mão de Deus estava abençoando essa nação. E aí eu te pergunto, você tem vergonha do Brasil hoje? Você se envergonha do nosso país? Eu me envergonho. Quando olho para Brasília, eu vejo homens e mulheres usando o nome de Deus. Usando o nome de Deus, dizendo que são cristãos. Usando o nome de igrejas e levantando a palavra de Deus, mas são ladrões, corruptos e mau caráter. Eu tenho vergonha do meu país. Eu tenho vergonha do cristianismo aqui na minha nação. Mas aí um autor chamado John Stott, ele vai dizer como nós deveríamos perceber essa situação do nosso país hoje. E diz ele, nosso hábito cristão é lamentar os padrões do mundo em deterioração com um ar de desespero um tanto farisaico. Criticamos sua violência, sua desonestidade, sua imoralidade, seu desrespeito à vida humana e sua ganância materialista. O mundo está indo por água abaixo, dizemos, balançando a cabeça. Mas a culpa é de quem? Quem é o culpado? A pergunta que precisamos fazer é, onde está a igreja? Por que o sal e a luz de Jesus Cristo não está permeando e mudando a sociedade? Você entendeu o que ele está afirmando ali? Qual é a nossa missão? Nós somos sal. Eu vou explicar aqui uma situação para você. Certo dia, o meu cunhado, ele deu uma carona para um amigo nosso, na cidade onde nós moramos, e aí esse nosso amigo comprou carne para dar para o seu cachorro. E ele esqueceu esse pedaço de carne no carro do meu cunhado. E aí a carne ficou ali de um dia para o outro, acabou pegando sol, e aí quando meu cunhado abriu o carro, estava um cheiro de carne podre no carro, e quando ele abriu o saco de carne, a carne estava cheia de bicho e cheia de verme. Essa carne é um símbolo do nosso mundo. Num mundo em que não havia refrigerador para preservar a carne da corrupção e da podridão, eles usavam o quê? O sal. Então o que Deus está dizendo é que você, como sal da terra e luz do mundo, deve permear, penetrar nas entranhas do planeta Terra que está corrompida, depravada, cheia de bicho, de imoralidade. Deus não levantou a igreja para vivermos excluídos do mundo. Nós não somos do mundo, é verdade que a Bíblia diz, mas nós estamos aqui para, em nome de Jesus, transformar o mundo, meus irmãos. Certa vez um recém-convertido ao Evangelho
chegou para Martinho Lutero e fez a seguinte pergunta a ele: Lutero, o que eu devo fazer para ser o melhor cristão possível? E era um sapateiro. E aí a resposta que Lutero deu a esse recém-converso foi a seguinte: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Não sei se você entendeu o que Lutero quis dizer aqui. Olha, eu sei que aqui tem pessoas que recebem chamados missionários diferentes. Por exemplo, eu deixei o meu trabalho e hoje eu me dedico exclusivamente à pregação. O Mauro, de acordo com o que foi aqui apresentado, é presidente do DYC, abandonou a sua carreira lá fora e hoje ele se dedica também exclusivamente ao trabalho da igreja, não da igreja no sentido assim de ser financiado pela igreja, mas da pregação também, em outras palavras. Mas tem pessoas que não são chamadas para exercerem esse tipo de trabalho missionário. Onde eu quero chegar com isso? Você que está aqui dentro hoje, que é ou deseja ser um advogado, um médico, um pedreiro, um professor, um psicólogo, um enfermeiro ou uma enfermeira, não importa o que você faça ou o que você deseja fazer, o que a Bíblia nos mostra através dessa experiência é o seguinte: em nome de Jesus, exerça a sua profissão da melhor maneira possível para a glória de Deus e para servir a humanidade. Se você é um psicólogo ou uma psicóloga, seja com excelência. Olhe para os seus clientes e veja na face deles a imagem de Deus e os atenda, volto a repetir, para a glória de Deus e para a edificação espiritual da vida deles. Isso também é ser missionário. O último texto para a gente finalizar essa parte aqui. Você que é jovem, está dentro aqui desse lugar hoje, eu sei que a nossa igreja adventista durante muito tempo fez essa dicotomia entre ser um missionário, você trabalhar só na obra, e você trabalha no secular, significa que você não é um missionário. E muitos de nós fomos criados nessa cultura equivocada, de olhar para o pastor. O pastor sim, é um missionário. Ele é consagrado, ele dedicou a vida ao evangelho, mas quem disse que ser um médico, ser um psicólogo, não é também dedicar a vida ao evangelho? Nós temos que cuidar para não fazer essa dicotomia equivocada na nossa vida. E aí Ellen White, para você que é jovem e tem um chamado diferente do chamado missionário, por exemplo, que impactou a minha vida, diz ela assim: querida juventude, qual é o alvo e o propósito da vossa vida? Tendes ambição de educar-vos para poderdes ter um nome e uma posição no mundo? Tendes pensamentos que não ousais exprimir, de poderdes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poderdes assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação? Não há nada de errado nessas aspirações. Podeis cada um de vós estabelecer um alvo. Não vos deveis contentar com realizações mesquinhas, aspirai à altura, e não vos poupei trabalhos para alcançá-las. Eu leio esse texto e eu oro que em nome de Jesus, daqui de dentro dessa igreja hoje, Deus levante desse lugar jovens, homens e mulheres que sejam profissionais, que honrem a sua profissão e exerçam a sua atividade profissional para a honra e glória de Deus, iluminando o mundo através da sua atividade missionária também para a glória do Senhor. Bom, vamos ao terceiro conselho que Deus nos dá. Primeiro deles, nós estamos aqui de passagem. Segundo, produza cultura. A igreja precisa de você no fronte de batalha. Terceiro conselho, versículo 6. Abra aí a sua Bíblia, verso 6. Eu passei aqui, não era para ter passado ainda. Versículo 6. Jeremias 29, verso 6. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Atenção aqui, porque o assunto agora é muito sério. Sem sombra de dúvidas, a família hoje é a instituição mais atacada pelo diabo em nossa sociedade. Eu me arriscaria a dizer que há uma conspiração cujo objetivo é destruir as famílias. A mídia, as universidades, as escolas, as cortes judiciais e legislativas do nosso país
estão trabalhando para destruir o que eles chamam de família burguesa judaico-cristã. Eles não creem que a família bíblica é um modelo de família para o povo em nossa sociedade. Há alguns anos, foi realizado um evento aqui no Brasil, chamado Democracia em Colapso. Um travesti chamado Vitor Zaparoli, que se apresenta com o nome social de Amanda Palha, fez uma declaração contundente sobre os verdadeiros objetivos do movimento LGBTQIA+, dizendo categoricamente que o objetivo desse movimento é destruir a família cristã. Inclusive, ela chegou a dizer que é um erro quando esse movimento tenta maquiar os seus objetivos, adotando o politicamente correto, para serem inseridos num contexto que, na realidade, eles estão tentando maquiar para se inserir, mas que o objetivo real, central deste movimento, o âmago desse movimento é acabar, anular com a família bíblica judaico-cristã. Como? Através da erotização da sociedade. Através dos chamados influenciadores digitais, que muitos da nossa igreja estão consumindo os conteúdos terríveis que esses influenciadores produzem. Através da banalização do casamento, que consequentemente nos leva ao que eu chamo de glamorização do divórcio. Há alguns anos aí, por exemplo, o Whindersson Nunes, que é talvez o influenciador digital mais conhecido aqui do nosso país, tinha se casado com a Luísa Sonza, e aí pouco tempo depois, acho que deu uns 2 anos depois, eles se separaram, e o argumento que usaram foi que eles queriam se separar para conservar a amizade de um com o outro e não estragar o amor que eles tinham um pelo outro. É a glamorização do divórcio. É a banalização do casamento. E aí um outro detalhe é a questão da ideologia de gênero, e essa praga está afetando a nossa igreja também, os jovens da nossa igreja, e a Ana Caroline Campagnolo, acredito que a maioria de vocês deve conhecê-la, ela vai no livro sobre o feminismo definir o que é a ideologia de gênero. Não é que ela acredita nisso, mas ela vai apenas dar uma visão para você entender o que seria essa ideologia. E ela afirma: para os ideólogos de gênero, ser homem e ser mulher são meros produtos convencionais inventados historicamente. Então, o que ela diz aqui é que não basta mais você nascer com uma genitália masculina ou uma genitália feminina para dizer se você é um homem ou se você é uma mulher. Ela conclui: não se trata mais de uma diferença fixada pelo sexo biológico. Você não será homem se tiver nascido, mas será se tiver escolhido agir como um. Eu não sou mulher porque nasci assim, mas porque assim me tornei. O ser humano nasce neutro e o gênero constrói tudo. Ou seja, sabe qual é o grande objetivo desses movimentos aí subversivos na sociedade e também na igreja? É mudar, deturpar, distorcer, desconstruir o papel do homem e da mulher dentro de casa. Nós temos homens deixando cada vez mais de serem homens, no sentido mais fiel à palavra. Homens sendo emasculados, perdendo a sua virilidade. Essa semana passada ou retrasada, deram um curso lá em São Paulo, saiu no site da UOL, o objetivo do curso era tornar os homens menos macho. Dizia exatamente isso no título da matéria. Se tem homem aqui que quer ser menos macho, é só buscar o curso lá em São Paulo que eles estão dando. Nós estamos precisando de homens dentro da igreja. Homens que sejam fiéis ao chamado de Deus para sermos homens na sociedade, que é sermos provedores, protetores e pastores da nossa família. A sociedade está mudando o conceito de mulher também, banalizando aquela que é a atividade mais sublime e sagrada que uma mulher poderia ter. Sabe qual é? Mãe. Ser mãe. Muito bem, esse foi mais um vídeo aqui no canal Ensino Eterno, e o link da mensagem completa está aqui na descrição. Convido você também a fazer parte desse canal se inscrevendo, deixa aí o teu gostei, comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.